Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui para a análise do capítulo 1142 do mangá de One Piece. E nós já começamos então com a história de capa de Yamato finalmente ali atacando o Rushu. 4 capas praticamente para esse ataque acontecer. E a galera ali definitivamente vai ao delírio. O pessoal do Power Scaling vai realmente ao delírio, porque a comparação com o Jinbe, Yamato é mais forte que o Jinbe, não é? Tal. Lembrando que o Jinbe pegou ali o Rushu de frente, né? Pegou o Rushu ali de frente, o que Yamato acabou pegando ali o personagem desprevenido e, caraca, foi uma puta porrada, né? Acabou utilizando seu Raimen Hake ali e pedindo pra devolver a katana e também as garotas que haviam sequestrado, né? Ali sobre os últimos, as últimas histórias de capa, né, que podemos dizer assim. E é claro, né, a gente já fica aqui fortalecendo na torcida pra Ulti Page One entrar para os novos bainhas vermelhas que Yamato vai criar sem querer, assim como Oden acabou fazendo na sua excursão pelo país de Wano. A gente volta para comentar mais sobre esse capítulo depois da vinheta. Começamos então o capítulo com as crianças gigantes ali gritando pela professora Angie, e avisando que tem uma cobra enorme no pátio da escola. É Yugurmand, né? E eles têm certeza que se trata realmente sobre a serpente do fim do mundo. A Angie então começa a questionar: espera, o que tá acontecendo? É sábado. Primeira coisa que o professor ele fica anotando assim é o dia da semana, né? E a gente observa então a cobra com esse baita assim dom, né? Essa baita revelação. E as crianças falam: vamos ser devorados, né? E a Angie acaba dizendo para todos entrarem para dentro da escola. Observamos então todos indo ali para dentro e vemos realmente mais um gigante chegando gritando. E de que realmente havia uma serpente lá fora, né? De que realmente existia uma serpente lá fora e que existe realmente uma situação que uma cobra enorme acabou de aparecer e que está atacando a todos. É uma fera ali do submundo. O que uma criatura dessas está fazendo no mundo do sol? Eles não sabem definitivamente o que está ocorrendo. Vemos a sua apresentação como o professor Blade, o professor de matemática. O Blade começa a dizer: espero que todos consigam escapar. E nós também temos a apresentação do diretor da escola Morrison, né, que é a forma ali do próprio Kiba, né, o diretor Kiba. E eles dizem que precisamos chamar os chefes e a Angie fala que precisam tomar conta das crianças, precisam ir atrás ali das crianças. Observamos então as crianças correndo atrás ali da professora, dizendo ali que o Aegir, ele vai ser devorado a qualquer momento. E então o Kiba acaba aparecendo e atacando. Vemos ele atacando ali, dando uma martelada na serpente. Do lado ali do que está acontecendo, vemos também o Soul. E o Soul está correndo ali pela árvore Adam, pedindo desculpas ali pelo atraso e também falando para o Kiba soltar a serpente. Na próxima imagem, então, vemos o Soul chegando com o haki do armamento em seu braço, dando um soco poderoso usando a sua habilidade chamada de Kimatsu Shiken. Aqui a gente observa o Soul ativando o haki do armamento, mas os raios, né, que saem do seu golpe, do seu soco, ele não aparece tão fortemente como ali o do Kobe na batalha em Hashinosu. Será que isso é um reforço de que Kobe pode ter o haki do Conquistador também? Que o Oda não veio a confirmar agora, mas tudo bem que o Garp também demorou alguns capítulos ou até mesmo alguns pontos no Vivre Card para confirmar. Só que em comparação o soco do Kobe com o soco ali do Soul, tem muito mais raios, muitas formas ali saindo desse golpe, dessa habilidade. Então fica o questionamento aí para nós. Aí um detalhe interessante é que a nota diz que o ataque do Soul é escrito com um kanji que significa purificação demoníaca ou punho resoluto, mas a leitura escolhida por Oda significa exame final ou prova final, ali como na escola, né? Então, mesmo que os
kanjis signifiquem algo, o Oda vai lá e coloca o Furigana para representar como se deve falar, como se deve representar ali a pronúncia deste ataque. Observamos então a chegada ali de Kiba e também do Soul, e o Kiba está reclamando ali de dores em suas costas e agradecendo ali ao Soul pela cooperação. O Soul fala sem problemas, mas fica questionando que diabos é essa cobra. Então, nós temos também a apresentação de Kiba, que além de ser o diretor da escola, ele também é um ex-pirata guerreiro gigante. Olha só! Galera se aposenta e vai educar ali as próximas gerações, né? E eu também espero que você, assim como a próxima geração está por vir, que você, antes do próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe ele com os seus amigos. É muito legal comparar aqui e falar sobre o One Piece no canal do Geek Brasil, mas também é muito importante você deixar a sua reação. Você sabe, né? O YouTube ele faz com que nossos vídeos sejam divulgados toda vez que você reage aos nossos conteúdos. E é claro, se você está há algum tempo aqui na nossa frota ou até mesmo na nossa tripulação, chega junto para se tornar membro do canal do Geek Brasil e fortalecer ainda mais os nossos vídeos. Lembrando que os membros recebem aí os capítulos extras de Que Haja Luz, a minha light novel. Então você pode clicar aqui, se tornar membro, participar de um grupo exclusivo no Discord e, cara, só correr pro abraço e participar da minha história também. As crianças então começam a ficar impressionadas ali pelos ataques do professor e também do diretor. E que ele era um guerreiro, né? De que o diretor era um guerreiro. Então eles ficam questionando ali sobre a possibilidade do Soul Sensei também ser super forte, já que ele fazia parte ali da marinha. Vemos então a Robin e o Chopper aparecendo, e a Robin então questiona se há bestas como essa no mundo do Sol também, né? Tipo assim, não era para essas bestas estarem aqui. E o Soul fala, geralmente há alguns animais selvagens, mas tipo, nada demais, eles não atacam a vila. E aí o Chopper fica falando, caraca, é enorme, né? Acaba sendo muito enorme, muito gigante ali a serpente, lá ele 3 vezes. Mas o ponto aqui é que o Soul acaba pedindo desculpas para as crianças por meio que tipo assim agir com violência em seu ataque, mas as crianças ficam realmente felizes, empolgados, dizendo que está tudo bem, porque o Soul está ali para ajudá-los. Observamos então que alguém acaba gritando ali por Wolf Sensei, chamando a atenção de todos, enquanto eles correm para dentro da escola para ver o que aconteceu. Vemos então que dentro da escola o professor Wolf foi atacado por outra criatura, por outra situação ali, o outro ser que acabou lhe ferindo de uma forma realmente grandiosa. Wolf acaba dizendo, estou bem, mas e as crianças? Enquanto as crianças que chegaram acabam dizendo que as demais saíram sem dizer nada. O professor pergunta para onde elas foram e aí as crianças gigantes respondem que elas acabaram saindo por ali em direção à praia. Nós observamos então um dos gigantes questionando se a Robin era a amiga ali do Luffy, o que ela responde que sim, e aí ele dá uma afastada para trás, como se estivesse com medo, né, ali do que o Luffy acabou fazendo, e aí a Robin acaba questionando, o que o Luffy fez com você pra você ficar nesse sentido, né? Se fosse a Nami aqui, com certeza a Nami iria espancar o Luffy. Mas como é a Robin ela passa um panão ali pro Luffy, o que não vai acontecer nada com o nosso capitão. O Soul sai ali em disparada atrás das crianças que sumiram, mas o Wolf acaba avisando o Soul para ele ter cuidado, para ele não tocar nas crianças, porque algo terrível pode acontecer. Então, enquanto as crianças estavam nessa situação, nessa coisa macabra que fez elas desaparecerem, quando ela tocou ali nas crianças, isso acabou fazendo com que o próprio Wolf tomasse um ataque, tomasse um dano que lhe deixou nessa situação completamente precária, né? Então, fica algo realmente assim, questionável para saber o que realmente levou, ou qual é a habilidade que está sendo usada para deixar o Wolf nessa situação. O Soul então fica impressionado sobre o que havia deixado o Wolf dessa forma e acaba chegando do outro lado, questionando ali as crianças para onde Ilva e os outros foram. E as crianças respondem que foram em direção à praia. Elas acabam questionando sobre o que estava acontecendo e que elas pareciam que estavam em transe, como se estivessem sonâmbulas. O que a Robin acaba questionando, tipo assim, como assim, né? Como assim dormindo? Mas elas não estavam caminhando. E aí as crianças falam, sim, é estranho. E assim nós observamos as crianças ali desmaiadas, sonâmbulas, caminhando em direção à praia,
quanto os demais estão correndo na direção delas para impedir o que seja lá o que está acontecendo com elas. E aí as crianças começam a avisar. Aquelas que estão acordadas é como se elas estivessem dormindo. Elas não respondiam quando eu chamava. E alguém então chama a atenção, dizendo para que o pessoal volte e questiona para onde eles estão indo. Assim, o Kiba decide que aquilo ali é uma situação de emergência e pede para soar a trombeta e avisar o país inteiro. O Soul então acaba questionando, mas tem necessidade de avisar o país inteiro? Tipo assim, é uma emergência tão grande assim? E aí o Kiba acaba dizendo, Soul, algo estranho está acontecendo, olhe a floresta. Então a trombeta é tocada avisando o país inteiro que existe algo errado. Ao fundo da floresta vemos criaturas bizarras chegando e invadindo o local. Parece bastante ali com as formas dos Gorosei em Egghead. E o Kiba acaba dizendo, mais monstros acabaram de aparecer. O Soul fica realmente abismado ali juntamente com a Robin e o Chopper sobre da onde esses monstros vieram, mas o Kiba acaba dizendo que isso não é um exagero. Isso é uma emergência de verdade. Então todas as crianças que estavam ali bem começam a desmaiar. Eles não entendem o que está acontecendo. Ficam com uma situação completamente absurda. O Chopper fala que vai arrumar ali, vai assumir a liderança para conseguir cuidar de todos, né? Para tentar verificar o que está acontecendo. E aí o Soul fala, está contando com ele, mas o que diabos está acontecendo? E que eles primeiro precisam tirar as crianças daquele lugar, porque senão elas vão ser puxadas, assim como as demais sonâmbulas que estavam caminhando em direção ali pela praia. Vamos para o submundo de Elbaf. Nós então temos o Loki comentando ali, confrontando os demais personagens. O Loki começa a dizer, vocês realmente acharam que algemar minhas pernas com o Kairoseki seria suficiente para conter o meu poder? Que ingenuidade, né? Que ingenuidade, vocês realmente acreditaram nesse sentido. E assim ele comenta de que se você quer salvar Elbaf, liberte a última algema agora. Você pensou que eu não poderia fazer nada nessa situação? Vou provar o contrário. Esse texto aqui, ele é bem ambíguo e eu acho muito legal isso, o fato do Oda falar ali que o Loki quer salvar Elbaf, mas ao mesmo tempo ele quer destruir ali Elbaf, o que acaba sendo algo até mesmo que vai de encontro ali com os objetivos do personagem e que deixa todo mundo confuso, acaba deixando todo mundo maluco, o que acaba deixando a ideia de que o Loki, ele realmente não é um vilão, mas ao mesmo tempo ele não se preocupa com os meios para chegar no seu objetivo, o que vai fortalecer essa conexão ainda mais de forma curiosa entre o personagem e também o Luffy. O Harudin então acaba chamando ali pelo Loki, o Sanji fica questionando quem diabos é esse desgraçado, enquanto o Loki acaba dizendo, é melhor você se apressar, se eu acertar algo vai cair. Então as chamas vão se espalhar e esse é o ponto fraco de Elbaf. Essa é a fraqueza de Elbaf. Então nós observamos ali o Loki usando o seu martelo. O Harudin ali pede para o Loki parar, para ele não usar o seu martelo. Vemos ali Haki, pelo que parece, né? O Haki do Conquistador, ali tudo das formas como é colocado no seu martelo. E dessa forma, em uma página dupla absurda, o Loki martela a árvore de Adam de uma forma realmente bizarra. E assim que ele faz isso, raios são desferidos ali do local, começando a gerar uma grande fogueira, uma grande chama no local de forma extremamente absurda. Gera então um rebuliço inacreditável na vila onde estava acontecendo a festa, com os gigantes afirmando e informando que houve ali um relâmpago lá perto, né? De que também existe um incêndio e eles estão alertando Zoro-sama de que havia realmente chamas, fogo por todo lado ali daquela região. E aí eles comentam que havia sido ali ouvido uma trombeta e que fogo é perigoso e precisa ser apagado. Então os gigantes estão em maus lençóis, de uma forma como o Loki, ele quer salvar Elbaf, mas ele não vai se conter para realmente atingir o seu objetivo. Voltamos ali para a escola e a Angie está dizendo que ela
sabe da onde é esses monstros, o que é esses monstros ali do que está atacando a ilha de Elbaf. Nós observamos então um flashback começando, né, na manhã do dia do ataque, e assim a gente observa as crianças dizendo que o Loki vai usar o martelo para destruir o mundo. A outra criança fala assim, claro que não, quem vai destruir o mundo é Nika, quem vai destruir o mundo é Nika. E isso aqui é uma visão muito interessante, porque as crianças vão discutindo ali sobre quem vai destruir o mundo e eles acreditam que Nika é quem vai destruir o mundo, o que se encaixa perfeitamente com aquilo que a Madame Shirley havia premeditado sobre o nosso capitão, né? Sobre que o nosso capitão iria destruir o mundo de One Piece, que iria acabar com as estruturas que conhecemos do mundo atual do mangá. Mas, meus amigos, isso também reforça a ideia de que Nika é aquele que é destinado a destruir o mundo. Nas três concepções que nós temos no mundo de One Piece, os três mundos, Nika é o responsável ali pela destruição do mundo de One Piece. Nós temos ali o Deus do Sol, que supostamente é o epiteto que acabou recebendo ali depois dos confrontos e da batalha. Então o Deus do Sol está destinado, Nika, o Deus do Sol, está destinado sempre a destruir o mundo. Nós temos a destruição no primeiro, no segundo e agora também confirmado no terceiro mundo, mediante a essa revelação que acontece ali no painel de Elbaf. Então, se Nika está destinado a participar, né, que tem a habilidade de Nika estar destinado a participar da destruição, ou sendo o protagonista da destruição do mundo, então isso só reforça o ponto de que Musamá é o primeiro Deus do Sol, é o primeiro Nika, visto que nós não sabemos o que é Nika e o que é esse Deus do Sol que os humanos clamaram e pediram e que havia aparecido para trazer a libertação para eles. Então, nós temos aqui esse Nika sendo colocado para nós como alguém maligno e ao mesmo tempo alguém que possa trazer a destruição do mundo ou mudar, quebrar as estruturas que o mundo de One Piece tem nos dias atuais, o que seria também ali uma destruição do mundo de forma figurativa. As crianças também começam a comentar sobre os seres, outros seres que podem destruir o mundo. Alguns acreditam que sejam Loki, Fenrir, Nika, o que fazem ali muitas crianças ficarem com medo no meio dessa discussão, né, sobre quem estava ali caracterizado para acabar com o mundo de One Piece. Nós observamos que uma das crianças gigantes comenta de que através dessa conversa ela tem ficado com medo, né, porque ela vai ter pesadelos à noite. Mas a Angie acaba dizendo que não precisa se preocupar com isso, Ilva. Assim como tudo se trata de um ensaio, de um desenho, de uma brincadeira, suas personalidades realmente aparecem nesses desenhos. E desta forma, vocês expressam sua imaginação de forma muito bem. Termina então o flashback e a Angie explica que havia pedido para os alunos da escola desenharem os seus maiores medos, né? Desenharem ali aquilo que elas pensam em relação ao significado do que é o medo para elas. O que o Kiba acaba dizendo que isso era algo completamente impossível. Então, meus amigos, vemos uma página dupla absurda com todas as pinturas tornando-se em vida, tomando vida. Vemos um Nika, né? Aquele Nika negro que nós observamos no painel ali de Elbaf, uma nuvem que parece os Zeus. Vemos Fenrir, um dragão, fantasmas e vários outros monstros ali. A gente tem até um urso barra topeira, não dá pra saber direito se é um urso misturado com uma topeira. Temos uma caveira ali monstruosa, transformada ali com características vikings, mas eles sabem que eles estão lascados, né? E assim a gente observa a Angie dizendo que este é o mundo mais temido das crianças. E a gente observa que essas criaturas são enormes, são gigantescas, porque, caraca, se o gigante já tem mais de 20, 25 metros, e olha a proporção dessas criaturas perante ali os gigantes, cara, eles são muito ou tão grande quanto o Loki.
Vemos finalmente os Cavaleiros de Deus e o Kirigan está dizendo que tudo está pronto. E pelo que parece, a habilidade ali de controlar as crianças enquanto elas estão dormindo vem do Kirigan. Porque a gente observa ali uma imagem, alguma coisa assim bem diferente. Não sabe direito ali o que é isso, né? Se é uma personificação de uma outra imagem dele e tudo mais. Mas a gente vê ali um Zzinho, o que representa realmente que ele estava dormindo. Então, enquanto ele está dormindo, ele está controlando ali a personificação das crianças que estão em suas formas sonâmbulas. O Somers então acaba dizendo que o Kirigan havia feito um bom trabalho e o Kirigan acaba questionando que não deve se parar os pestinhas até chegarem no navio. Você acha que eles conseguirão trazê-los de volta até então? E eles querem gerar esse pânico para meio que criar um conflito entre os gigantes e deixarem eles completamente a ver navios. A gente observa então que o Somers diz que amor é algo que dói quando está machucado, né? De que eles estão querendo ferir ali os gigantes mediante a roubar as suas crianças. E assim, o Somers se vira para Gunko e faz um grande questionamento rindo. Ei, Gunko, do que você tem medo? E a Gunko responde, Nika. Ela tem ali um grande medo sobre Nika. E eu acho que eu sei porque que a Gunko tem medo sobre Nika, né? A Gunko, ela tem medo de perder sua posição como Cavaleiro de Deus. A gente já observou aqui em alguns momentos em relação ao mangá, desde que a Gunko foi introduzida na história, de que a personagem, ela leva a situação cargo, né, a posição de Cavaleiro de Deus, algo extremamente sério. E é muito interessante observar que ela é a única personagem que não é apresentada ali como são. Ela não é uma santa, ela não tem ali um nome, uma nomenclatura de um santo na sua apresentação. E, além disso tudo, tem uma combinação muito interessante de que a Gunko, ela pode pertencer ao exército revolucionário, visto que todos os líderes do exército revolucionário apareceram ali com óculos em suas cartolas, o que pode mostrar que a Gunko pode ser realmente ali uma traidora, alguém que traiu o exército revolucionário e aceitou o cargo de se tornar um Cavaleiro de Deus. Assim, se Nika vier a derrubar a estrutura do governo atual, ela perderá sua posição. Isso deve ser o seu maior medo. O medo ali da reestruturação de Nika é ver essa construção de que Nika possa vir realmente derrubar toda essa estrutura que existe no mundo de hoje. Visto que se ela acha que o convite possa realmente se tornar algo como o maior privilégio, né? Um convite para se tornar um Cavaleiro de Deus seja o maior privilégio, então a Gunko, ela tem medo de perder essa posição se Nika sobressair e voar por aí, né? Se voar em batalhas por aí. Também tem o questionamento de que ela possa sentir medo dos envolvimentos de Mu-sama como Nika no primeiro mundo. Se Mu-sama for Nika, né, o deus do sol no primeiro mundo, isso pode levantar grandes medos para ela. Talvez os cavaleiros sagrados ou os cavaleiros de Deus não saibam da existência ali de Mu-sama. Acho muito difícil eles não saberem. Mas existe um contexto muito forte em relação a Gunko e talvez ela vá conhecer o Luffy. Isso pode mexer e modificar a sua mente ainda mais. E aí, o que vocês acham? O que vocês acreditam que vai rolar aí nos próximos capítulos? Gunko realmente ali tem medo de Nika? Tem medo de perder a sua posição? É ou não é fazendo parte ali uma antiga pessoa que pertence ao exército revolucionário? Deixa aqui nos comentários um membro do exército revolucionário pra gente discutir, né? Conversar ainda mais sobre esse capítulo fantástico de One Piece.